Show. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Alexandra Benites, eu sou coordenadora e membro da Aliança Millennials Missing. É um prazer dar início a este talk show organizado pela Aliança Millennials Missing e agradecer às mais de 40 pessoas que aqui estão a acompanhar-nos, maioria de doentes e médicos em Portugal e também participantes do Brasil, França e México. Gostaria desde já de agradecer à Ordem dos Médicos e à Sociedade Portuguesa de Literacia e Saúde pela parceria e divulgação de discussão, formação e de todos os doentes, cuidadores, bem como profissionais de saúde. Hoje temos connosco o especialista pioneiro em encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica nacional, o professor Jaime Branco, professor na Nova Medical School, membro do comitê executivo que apoiou a primeira Conferência Internacional em Avanços Clínicos e Científicos em encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica e Covid longa, bem como apoia também a segunda conferência que se irá realizar dias 12 e 13 de novembro na Ordem dos Médicos do Porto e também membro do Conselho Nacional Científico em Encefalomielite Miálgica e Doenças Pós-Virais com Fadiga e que nos vai ajudar a responder a várias questões pertinentes. O professor fará uma introdução de cerca de aproximadamente 20 minutos. Em seguida abriremos o chat para perguntas, garantindo um espaço para a interação e esclarecimento de dúvidas. Professor Jaime Branco, muito obrigada por estar aqui conosco. O talk é seu. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E queria cumprimentar todos os doentes, colegas, e outros profissionais de saúde, enfim, todo o público em geral, que, enfim, vai aqui estar connosco na próxima hora. O tema que me pediram a abordar é de muita importância, e não é de muita importância somente para esta entidade clínica que aqui debatemos, é importante para quando consultamos o médico, quaisquer que sejam as nossas queixas e quaisquer que seja, enfim, a doença que tivermos. Com efeito, nós devemos ter, enfim, alguns cuidados antes antes da primeira consulta, já vamos ver porquê, mas também antes das outras consultas, para que as consultas decorram de uma forma eficaz. Porque se as consultas decorrerem de uma forma eficaz, isso vai ser benéfico para o doente. Bom, também um pouco para o médico, mas sobretudo para o doente. Se a consulta for bem preparada, o doente pode, de facto, poupar consultas, não é? Coisas que se podem dizer na primeira consulta e que o médico pode registar e que podem contribuir para um diagnóstico mais rápido e assim uma intervenção terapêutica também mais atempada, escusam de ser adiadas por falta de informação nessa primeira consulta ou nas consultas subsequentes. Podemos começar a colocar os slides, por favor. Vou partilhar. Muito obrigado. Eu tenho só três slides e, portanto, podemos passar. Este primeiro slide, que tem apenas 3 linhas, é muitíssimo importante. É muitíssimo importante que tenhamos a ideia de que o médico tem sempre um tempo limitado para cada doente. Às vezes é mesmo um tempo muito reduzido, dependente da instituição em que o doente está a ser observado, dependente também do dia em que está a ser observado. Muitos médicos têm variadas funções, para além de médicos, são professores, são formadores de jovens internos que vão ser especialistas, enfim, têm outras consulta, que muitas vezes, enfim, não se sobrepondo, pressionam o médico no mesmo dia para controlar de uma forma mais apertada os tempos de consulta. As instituições, infelizmente, cada vez, enfim, impõem tempos menores de consulta e isso é um problema que
podemos ultrapassar, mas que às vezes não é fácil de resolver. Uh, Desapareceu Sim, peço desculpa. o Agora já sim. slide. Desculpe. Agora sim. Esta é uma primeira noção, portanto. Claro que todos nós, enquanto doentes, temos uma grande ansiedade para entrar na consulta. Parece-nos que o doente anterior e os doentes anteriores demoram imenso tempo quando lá estão dentro, mas quando entramos achamos que a nossa consulta não demorou tempo nenhum. É invariavelmente isto, mesmo que tenha uma duração equilibrada e suficiente para que o médico possa tirar as conclusões devidas e aconselhar o doente naquilo que ele deve fazer até à próxima consulta. Primeira noção, este tempo limitado e por vezes reduzido tem que ser tido em conta de cada consulta, exatamente para que haja o mínimo de perda de tempo possível. E agora vou dizer-vos uma coisa antes ainda de vos mostrar o segundo slide. É hoje cada vez mais frequente, e tem a sua lógica, e eu também defendo isso, que os doentes, enfim, levem no seu telemóvel os elementos respeitantes aos exames complementares de diagnóstico que fizeram anteriormente, laboratoriais, de imagem e outros, o que às vezes, enfim, só que tudo pode ser muito cómodo, porque está tudo guardado num pequeno aparelho, não tem que levar um saco com exames complementares de diagnóstico, mas às vezes não funciona bem. Não funciona bem logo quando é difícil o acesso à internet, no local onde se dá a consulta, não funciona bem às vezes porque são precisas palavras-passe para entrar nas organizações onde foram feitos os exames, e às vezes as coisas não correm bem. E depois, porque também se demora muito tempo, às vezes entre uma ligação e outra, porque os exames não foram feitos exatamente na mesma instituição, as análises foram feitas num sítio, a radiografia foi feita noutro, a ressonância foi feita noutro, em tempos separados, e às vezes as coisas não funcionam bem, são muito demoradas, não podem ser vistas naquele momento. Se o médico puder, depois pode recepcioná-las no seu mail, mas isto vai, obviamente, a crescer trabalho adicional. E, portanto, ou temos muito bem oleados estes aspectos, ou então é melhor, pelo menos aquilo que pensarmos que é mais significativo como exame, levar impresso nesse momento. Assim como é muito importante levarmos os medicamentos que estivermos a fazer. Todos os medicamentos que estivermos a fazer no momento devem ser informação para o médico. A informação é absolutamente preciosa para o médico. E, portanto, das duas, uma. Ou escrevemos os medicamentos todos que estamos a fazer, ou, porque não, levamos a parte da embalagem cortada que tem o nome e que tem a dosagem do fármaco, que tem o nome do fármaco e a dosagem do fármaco. E, evidentemente, que se não soubermos exatamente os nomes dos fármacos e o que é que estamos exatamente a fazer, pôr também, enfim, a posologia, isto é, quantos comprimidos, quantos estamos a fazer em cada dia ou em cada semana, ou outra posologia qualquer. Portanto, é fundamental que este seja uma informação levada na primeira consulta, assim como é também muito importante levarmos nesta primeira consulta uma ideia de que fármacos somos intolerantes, isto é, já fizemos e não toleramos, por um motivo ou por outro, não podemos continuar a fazer. São informações que têm que ver, e quando falo em fármacos, não estou a falar de fármacos só para a patologia em questão, estou a falar de fármacos que estamos a fazer, medicamentos que estamos a fazer, para todas as patologias que tivermos, porque acho que vão e que têm apenas uma doença e que são queixar ao médico, mas a generalidade das pessoas tem outras patologias, sobretudo patologias crónicas, quando sofremos de patologias crónicas, e devemos fazer essa informação, que patologias temos e que medicamentos estamos a fazer. O slide seguinte, por favor.
primeira consulta é uma consulta fundamental. É uma consulta em que o médico vai conhecer o doente e o doente vai conhecer o médico. Aquilo que é a relação médico-doente vai, em boa parte, depender deste primeiro contacto. Este é de facto um contacto muito importante. E agora existem algumas diferenças entre a síndrome de fadiga crónica, esta fibromialgia, e, por exemplo, uma pessoa que vai ao médico com uma pneumonia. E isso tem que ver, todos nós o sabemos, com a natureza desta entidade clínica. Isto é, trata-se de uma entidade clínica, como existem outras, em que a sintomatologia pode ser até muito intensa e diversa, mas em que os sinais objetivos são escassos ou nenhuns. E, portanto, existem, para alguns médicos, uma certa desconfiança em relação a este tipo de entidades clínicas e, por isso, o cuidado do doente deve ser dobrado em relação à informação que lhe leva. Quando é que se iniciaram as queixas? Quando é que as pessoas, ou o doente, nesta circunstância, pensa, ou detectou que está mais cansado, que tem menos energia, que está menos atento, que tem pior memória, que tem dores que não tinha antes, enfim, qualquer que seja a queixa, quando é que elas começaram? E que queixas foram essas com que a doença se iniciou? E, sobretudo, se identifica alguma causa para estas queixas. Isto é, se, enfim, as queixas que foram iniciais e que até podem não se manter naquele momento da consulta, porque muitas vezes o doente vai ao médico pela primeira vez, depois de ter consultado outros médicos, ou bastante tempo já depois de ter começado a patologia. E, portanto, quais foram as primeiras queixas e com o que é que relaciona essas queixas? Relaciona as queixas com um trauma físico, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, por exemplo, uma infecção mais ou menos grave, ou até com um trauma psíquico, uma perda de uma pessoa, uma perda de um animal, uma perda de estatuto, a perda do emprego, por exemplo. São fatores que muitas vezes podem estar não só relacionadas com o início destas queixas, como de outras patologias, por exemplo, do meu foro, que sou reumatologista, a artrite reumatoide, que é uma doença, enfim, que tem muitos sintomas, mas também tem muitos sinais, sejam objetivos, sejam, enfim, laboratoriais, imagiológicos, morfológicos, etc., está muitas vezes relacionado no início das queixas com fatores deste género de que vos falei há pouco. Muitas vezes o início desta entidade clínica está relacionado com infecções sobretudo virais, mas podem ser infecções bacterianas ou fúngicas também. Por isso se chama, enfim, um grande grupo de sintomas ou de sintomas, estas síndromes pós-virais, que afetam as pessoas e que ocorrem após a resolução da síndrome viral, ocorrem então, ou sobrevêm sintomas que constituem uma nova entidade, essa sim mais prolongada no tempo e até muitas vezes muito mais penosa para os doentes. Devemos também levar preparada a forma como é que evoluíram as queixas. Quer as queixas iniciais, que podem manter-se ou não se manter, podem ter desaparecido, e depois todas as queixas que foram aparecendo sucessivamente. E como é que, enfim, a doença se encontra naquele momento em que está
em que o doente está a consultar, em que está a consultar o médico. Muito importante também é as consultas prévias que o doente teve por as consultas que teve por este motivo. Que médicos consultou, que especialidades visitou, o que é que sumariamente esses médicos lhe disseram, se puseram algum diagnóstico ou não puseram, porque, sobretudo, quando a doença já decorre há semanas, meses, às vezes anos, os doentes às vezes que têm a ver anos e depois vêm saber a minha opinião, ou querem passar a ser seguidos por mim, o motivo que leva os doentes aos médicos é só a sua vontade, o seu desejo. Não temos que ter motivos especiais. E, portanto, uma coisa é ter visto a doença no seu início, ou logo no seu início, e outra coisa é estarmos a ver uma doença ao fim de anos de evolução. Portanto, é muito importante a opinião que os colegas tiveram nessas alturas prévias em que a doença começou ou estava numa fase mais precoce do seu desenvolvimento. Porque isso pode ser muito para fazermos a destrinça de certos sintomas e também um diagnóstico final e a sua abordagem terapêutica. Que exames complementares foram realizados? Já falei há bocadinho sobre isso, sobre aqueles que considerarmos mais importantes termos ou gravados à parte, e sabemos que quando abrirmos, eles estão ali, e portanto podemos fazer essa gravação, evidentemente, na agenda ou noutro app qualquer, que nos dá a segurança de que podemos abri-los em qualquer momento, como um bilhete de avião, por exemplo, e não estarmos dependentes da internet ou da habilidade do momento ou da disponibilidade da entidade onde os exames foram feitos. Portanto, estes exames complementares de diagnóstico realizados, de laboratório, de imagem ou outros, devem ser levados numa quantidade, enfim, que não seja exagerada. Não. Eu às vezes recebo doentes que me levam a seguir exames que são obviamente importantes, nem que eu tivesse 2 horas por consulta, não conseguia ver os exames todos. Quando considero importantes alguns dos exames que devem estar no meio daqueles exames todos, não é? Que muitas vezes trazem os exames de outras patologias que também padecem, eu fico com o saco ou com os exames todos, acabo por os ver no outro momento, enfim, fora da consulta, selecionando aqueles que interessam para esta finalidade. Portanto, deve-se ter este trabalho prévio, de facto, que facilita ao médico e, portanto, facilitando a vida ao médico, facilita a vida, seguramente, do doente. E cá está que tratamentos é que o doente fez, até agora, para esta entidade, que medicamentos está a fazer naquele momento para esta entidade e para todo o resto das patologias que possa eventualmente ter, e que intolerâncias, os doentes, enfim, não fazem muita diferença entre alergias, dizem que são alérgicos de uma forma genérica, dizem que são alérgicos aos medicamentos, raramente alergias aos medicamentos, o que há são intolerâncias, várias, que também podem incluir, evidentemente, alergias, e estas devem ser descritas pelos doentes. Se elas puderem ir escritas, é o ideal. Assim como as queixas, o doente também pode levar escrita numa agenda, e isso facilita, de facto, a comunicação, torna-a mais rápida, mais eficiente, e torna depois a discussão entre o médico e o doente mais produtiva, que é isso que, no fundo do dia, no fim da consulta, é importante. Se aquela consulta foi ou não foi produtiva para o doente, não é? Nesse sentido, o doente deve também resumir como é que está agora a sua condição clínica, neste momento, sobretudo quando a doença já tem tempo de evolução. E deve dizer, enfim, se está pior, se está melhor, se houve algumas intervenções que foram mais benéficas do que outras, se algumas, enfim, até agravaram a sua sintomatologia. Que outras doenças têm e que tratamentos têm? Existem realmente outras doenças que têm interferência sobre os sintomas que os podem, que os podem agravar ou até que podem aliviar algumas desta entidade clínica, e isso é importante para o médico, nomeadamente patologias da tiroideia, nomeadamente a diabetes, nomeadamente a hipertensão, algumas arritmias,
enfim, podem de facto interferir com a intensidade e com das queixas que os doentes apresentam, e isso deve ser do conhecimento do médico. E depois, muito importante, esta última linha que aqui está. O que é que o doente espera do médico? Se o doente vai saber uma segunda opinião, deve dizê-lo. Se quer passar a ser seguido pelo médico, também o deve dizer. Se vai por outra intenção qualquer, deve explicitá-la também. Quer dizer, a relação médico-doente é um contrato. É um contrato que não está escrito, às vezes é escrito, quando temos, enfim, que assinar termos de responsabilidade, etc, 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 mas, de uma forma geral, a relação médico-doente não é um contrato escrito, mas é um contrato. Quando um doente assume que quer ser visto por um médico, quando o médico o aceita na sua consulta, estão a fazer um contrato tácito, de que cada um deve honrar esse contrato da melhor maneira possível. O médico tentando ser útil ao doente e o doente colaborando da melhor maneira que o médico lhe possa ser útil. Porque senão, nada feito, não vale a pena mantermos o contrato. E nesse sentido, é muito importante que o doente diga ao médico o que é que espera dele. O que é que espera dele para o futuro? Só vai visitá-lo aquela vez porque queria ter a certeza do diagnóstico, se a medicação estava bem, etc., porque tem confiança no seu médico, mas de qualquer das maneiras foi aconselhado por um familiar, por amigos, a dizer, pá, vai ouvir a tua opinião. Bom, e isso é legítimo, mas o médico deve sabê-lo, se quer continuar a ser seguido, ou se tem essa intenção, enfim, também o deve dizer. Mas, para além disso, deve explicitar ao médico, e quando isso não acontece, eu muitas vezes pergunto aos meus doentes, o que é que espera de mim nesta primeira consulta, o que é que espera na próxima consulta, o que é que espera trazer melhor, não é? A dor, a fadiga, o que é que, o que é que quer melhorar, o que é que incomoda mais nesta fase, porque se não pudermos, somos uma entidade que não conhecemos, enfim, de uma forma capaz a sua etiopatogenia, a sua fisiopatologia, evidentemente que a nossa intervenção terapêutica é muito mais sintomática do que etiológica, ou isto é, em relação à causa, que não conhecemos, e, portanto, fazemos como no alfaiate, fazemos um fato à medida do dono, do fato. E se numa consulta, e se para alguns doentes há sintomas que são mais importantes, para outros os sintomas mais importantes são completamente diferentes. E mesmo para o mesmo doente, de consulta para consulta, a importância dos sintomas e a forma como eles afetam o doente são também diferentes. E, portanto, esta deve ser também uma preocupação do doente e do médico, até porque em todos os estudos realizados em várias patologias, se saber para o doente e para o médico o que é que mais importa em relação à doença que estamos, enfim, a estudar, habitualmente existe uma enorme divergência entre aquilo que é importante para o médico resolver ao doente e aquilo que é importante para o doente que o médico lhe resolve. E, portanto, se não houver este encontro de opiniões e de conversas, evidentemente que vai ser muito difícil, o médico ser completamente útil ao doente e, sobretudo, cumprir aquilo que são as necessidades do doente. O último slide, por favor. As consultas seguintes. Esta é a primeira consulta, é uma consulta que habitualmente é mais demorada, quando nós consagramos mais tempo à primeira consulta do que às consultas seguintes, o que é mal. E, portanto, nas consultas seguintes, o que é que o doente não deve outra vez levar as coisas todas que levou na primeira consulta, mas apenas levar aquilo que se alterou. Levar escrito ou levar no seu pensamento aquilo que se alterou. Houve medicamentos que foram parados por outros médicos e por outros motivos. Houve medicamentos novos que foram introduzidos por outros médicos e por outros motivos. Bom, e nesse sentido, houve medicamentos que tiveram que ser parados porque o doente não os tolerou. Isto deve ser do conhecimento do médico. Devemos resumir a evolução da situação clínica desde a última consulta até àquela consulta. O que é que aconteceu, não é?
Portanto, a menos que o doente tenha esquecido alguma coisa que pense que é relevante, ou seja, por isso inquirido pelo médico, não devemos repetir exatamente tudo aquilo que aconteceu na primeira consulta. Trazer prontos, como eu disse há pouco, os exames complementares de diagnóstico para observação, seja em base de papel ou digital, mas com a certeza de que eles podem ser vistos no momento pelo médico, sem grandes perdas de tempo, porque habitualmente numa primeira consulta é natural que o médico peça exames complementares diagnósticos se o doente não estiver, e portanto numa segunda consulta ou nas subsequentes pode, claro, ter que os ver e observar e o que é que fez e o que é que não fez no tratamento prescrito. Existem fármacos que são para os doentes fazerem de uma forma permanente, outros que são prescritos, como nós costumamos dizer, em SOS, isto é, só quando as queixas o motivarem, portanto, de suma importância o médico saber, por exemplo, um analgésico, para fazer em fase de necessidade, que o médico saiba, na última semana, por exemplo, quantas vezes teve necessidade de fazer analgésico, quantos dias fez, e em cada dia quantos comprimidos fez, ou outra forma de apresentação teve necessidade de fazer. Então, e também saber porque é que fez ou porque é que não fez a medicação tal qual ela foi prescrita na anterior consulta. E, de novo, quais são as suas expectativas? Quais são as expectativas do doente? E se as expectativas colocadas na primeira consulta foram ou não foram cumpridas? E quais são as expectativas para a próxima consulta? Pode ser sobre voltar ao seu trabalho. Se estiver de baixa e não conseguir e não tiver a conseguir trabalhar como deseja e como o trabalho exige. Mas a preocupação do doente pode ser também não saber se pode continuar a ter, enfim, a energia e a capacidade física suficientes para continuar a governar-se, quer do seu ponto de vista económico, quer do seu ponto de vista físico. São estas as questões, elas devem ser colocadas ao médico para que o médico saiba quais são as preocupações que o doente tem e melhor as possa resolver. Se o médico não souber quais são as preocupações do doente, pode, com alguma sensibilidade, imaginá-las, mas não as pode adivinhar, com certeza, porque não é essa a função do médico e não é esperável que o médico tenha essas capacidades de adivinhação. Portanto, elas devem ser transmitidas de facto. Muito mais haveria para dizer. Eu penso que nós podemos agora, então, nesta segunda fase, poder discutir as dúvidas que tiverem em relação a este tema e, eventualmente, enfim, a outros temas. Muito obrigado por me terem ouvido. Portanto, teremos aqui então, vamos aqui ao chat, que temos aqui algumas questões. Vou só, que enquanto estava aqui a partilhar, não conseguia vir aqui ver as questões. Temos aqui uma que é. Deixa-me aqui ver só a primeira. Com deficiências cognitivas, recomenda levar um acompanhante? Bom, o segredo profissional é um dever do médico e um direito do doente. O doente fazer-se acompanhar por quem entender, desde que o número de pessoas que levar não exceda a capacidade do consultório, do gabinete do médico, evidentemente. Se não tiver a certeza absoluta que vai ser capaz de transmitir ao médico tudo aquilo que é necessário transmitir, um acompanhante pode ser muito importante. Portanto, eu ao fim de 47 anos de médico, quase, posso dizer que há acompanhantes que são absolutamente determinantes numa consulta para o êxito da consulta e há acompanhantes que são uma catástrofe numa consulta. E, portanto, essa escolha não é uma escolha do médico, porque às vezes já houve acompanhantes que eu tive que fazer sair da consulta, não é? Infelizmente. Essa não é uma escolha do médico, é uma escolha do doente. E, portanto, se o doente não confia nas suas capacidades cognitivas naquele momento e se pensa que é útil fazer-se acompanhar
por alguém que possa complementar o conhecimento acerca daquilo que deve ser transmitido ao médico, com certeza que esse acompanhante será muito bem-vindo. Não é? Temos aqui outra que é: quais são as medidas não farmacológicas para lidar com o post-exertional malaise e alterações da memória? E a Joana Ferraz também: como identificar o grau de severidade da encefalomielite mialgica síndrome crónica e se a encefalomielite mialgica e a síndrome fadiga crónica é uma doença autoimune e pode ser considerada como tal. Não, não há nenhuma evidência de que esta entidade seja uma doença autoimune. Existem vários trabalhos que mostram, em alguns casos, não consolidados do ponto de vista científico, algumas alterações e, portanto, não me parece que essa seja uma via que seja definidora da doença. Eu penso que isto se trata de uma doença multifatorial, em que, enfim, algum contributo pode ser imunomediado, mas não deve ser, com certeza, o maior contributo para a etiopatologia. A outra questão era, esta foi a última. A última questão, que foi Foi a última do questão. Igor Canaisim. Como identificar o grau da severidade da Bom, encefalomielite mialgica síndrome? o grau de severidade. Bom, E também questionou, peço desculpa, Sr. Professor, se é uma doença autoimune ou pode ser considerada como tal. não, não, eu já respondi que não. Ok, Foi a desculpa. primeira coisa que eu respondi. Ah, se o grau de severidade, o grau de severidade depende, quer dizer, há pessoas que têm, como em qualquer outra doença, vamos ver, nós podemos ter uma hipertensão, que é uma doença que toda a gente conhece, e que é mensurável. Nós podemos ter uma hipertensão ligeira, que se resolve com uma dieta pobre em sal, não é? Certo? Ou podemos ter uma hipertensão tão grave, que mesmo enfim, muito potentes medicamentos antihipertensores e mais modernos, pode ter muita dificuldade em tratar. Isto é, estamos a falar do espectro de uma doença. O espectro de uma doença, de qualquer que seja, e esta não é diferente, pode ser desde uma doença ligeira até uma doença muito grave. Portanto, isso só à vista do doente é que o médico pode avaliar qual é o grau da doença. A outra questão inicial tinha sido quais são as medidas não farmacológicas. Exatamente. A minha imagem congelou outra vez, mas se me continuam a ouvir, eu não vou estar a mexer aqui no aparelho. Se deixarem de me ouvir, por favor, informem. Não, Uh, estamos a ouvir uh, perfeitamente. se existem outras formas, além das medicamentosas, para intervir. Bom, nada está comprovado. O exercício físico ligeiro, progressivo, chamado terapêutico, é muito importante nestas situações. Evidentemente que sabemos que o exercício, de uma forma geral, provoca esta tal malaise, esse mal-estar, Hum, mas depende da intensidade do exercício. Não é? E, portanto, devemos começar por exercícios. Se a pessoa puder andar apenas 5 minutos, depois anda só 5 minutos. Ao fim de 3 ou 4 semanas, cá já é capaz de andar 7 minutos. E ao fim, deve haver uma insistência diária. Né? E não deve fazer exercício de maneira a que hoje, se só aguenta 5 minutos, faz 15 minutos e depois está 3 dias sem poder fazer mexer. nenhum. É preferível fazer muito pouco de início, mas fazer de uma forma repetida nos dias, do que estar a fazer exercício que depois não consegue controlar os seus efeitos nos dias subsequentes. Em relação à alimentação, não há nada comprovado também que possa contribuir para a melhoria. Mas cada doente é um doente. Cada doente é um doente. E há pessoas que se sentem melhor com alguns alimentos e se sentem pior com outros. E, portanto, devem fazer exatamente aquilo que lhes dita o seu corpo.
Se sentem mal com alguns medicamentos, devem evitá-los. Se sentem bem com outros, devem utilizá-los. Contudo, há coisas que podem fazer. A dor e a fadiga aumentam exponencialmente nos fumadores. Portanto, podem deixar de fumar. Existem alguns alimentos e bebidas que interferem definitivamente com o sono, que é fundamental nestes doentes. A ver, café, o chá, o chocolate, as bebidas alcoólicas. Devem evitar estes elementos a partir das 4 horas da tarde, das 16 horas, para não interferir com o sono, por exemplo. Está completamente estabelecido. Está bem? Muito bem. Vamos aqui a mais uma pergunta. Temos aqui outra. Como ajudar um doente a programar uma estrutura diária sustentável que promova a sua recuperação? Eu não ouvi bem. É capaz de repetir o início? Como ajudar o Como doente? ajudar um doente a programar uma estrutura diária Uma e estrutura? sustentável? Sim, a questão é mesmo escrita, deve ser como programar Bom, o seu dia a se percebi dia, bem, promovendo a recuperação. se percebi bem a questão, é como programar um dia para um doente destes. De Ou a facto, sua vida, não é? como disse Como há pouco, programar. os doentes são completamente diferentes uns dos outros e, portanto, é difícil estar a fazer um standard. Há pessoas que, na fase mais negra da sua doença, podem necessitar estar 20 horas na cama, por exemplo, ou pessoas em que têm dificuldades durante o dia e que pequenos repousos, pequenas sonecas, como se chama, podem resolver-lhe o dia. Contudo, há uma coisa que é muito importante. Nós também não devemos fazer a vontade da doença. Não devemos fazer a vontade da doença. Fazer a vontade da doença é, seguramente, a pior maneira de a combater. Não devemos fazer disparates também, ao contrário, quer dizer, agora estou muito cansado, não, mas agora vou fazer exercício exatamente para ver se fico menos cansado. Bom, também não é isso que eu estou aqui a preconizar. O que estou a dizer é que nós devemos procurar ter as atividades que pudermos ter, as atividades que podemos ter durante o dia não são só atividades físicas, nós podemos ler, nós podemos ver um programa de televisão que nos interesse, recorrer à televisão a uma, a uma, a uma, a uma, a um programa de música ou uma entrevista que gostámos de ver e não tivemos a oportunidade de ver porque estávamos cansados e estávamos a dormir ou estávamos a fazer outra coisa qualquer nos dias anteriores. Podemos ter uma agenda de falar com os nossos amigos ao telefone. Quer dizer, nós podemos fazer múltiplas coisas durante o dia que não implicam perda de energia. E sob esse ponto de vista, eu penso que os doentes devem saber quanto é que devem descansar por dia e encontrar uma agenda e escrever nessa agenda aquilo que querem e podem fazer em cada dia e nos dias subsequentes. Muito bem. Temos aqui outra pergunta do Igor de Cáspera de Caneiro, que também é doente. Como orientar o profissional de saúde a procurar informações caso ele tenha aceitado trabalhar com este tipo de doenças e pacientes? Há medicamentos off-label recomendados em doses baixas, como a naltrexona. Estou, Jaime? Acho que o professor Jaime caiu. Vamos aguardar que o professor Jaime se volte aqui a ligar. Eu peço desculpa. Entretanto, acho que seria importante também convidar os que estão aqui presentes a não tenham Tiverem reticência, questões? por favor, esta é a oportunidade de conversarmos entre nós. Está a entrar, professor Jaime. Podem colocar as questões no chat, sim. Bom, deixei de ouvir e, portanto, tive que reiniciar. Peço Exato. desculpa pelo incómodo. Vou voltar então à pergunta. Como orientar Obrigado. o
Nacional de Saúde a procurar informações caso ele tenha aceitado trabalhar com este tipo de pacientes. Há medicamentos off-label recomendados em doses baixas, como a naltrexona ou metformina, e outros medicamentos como Mestinon. Como podemos pedir este tipo de medicamentos aos médicos se eles não os conhecem? Bom, todos os medicamentos são off-label para esta entidade. Não há nenhum medicamento que esteja indicado, porque não há, de facto, a Agência Europeia não tem nenhum medicamento aprovado para esta entidade. Portanto, são todos off-label. E, portanto, sendo todos off-label, evidentemente que são todos passíveis de poderem ser úteis aos doentes, e alguns têm lógica que possam ser úteis aos doentes, outros têm menos lógica, portanto, isso só se pode ser encarado de uma conversa entre o médico e o doente. Como é que o doente pode motivar o médico enfim, se ilustrar mais acerca de uma determinada patologia? Bom, falando com ele, interessando pela sua situação clínica, com certeza que o médico, se não souber, vai procurar. Hoje em dia não é preciso ensinar ninguém como é que pode procurar informação sobre isto ou sobre outra coisa qualquer. Infelizmente, temos é que ter cuidado com a informação que não presta. Os médicos estão treinados para procurar informação nos sites devidos e nos locais devidos, não é? Quer dizer, nas revistas, nos jornais científicos, nos tratados. E, portanto, esse não me parece ser um problema do médico se ele estiver realmente motivado para isso. Muito bem. Temos aqui outra pergunta da Marta Cortês. A fibromialgia tem relação com o Covid-19? Com a Isso Covid? é uma pergunta muito simples, pá, mas a resposta é uma resposta dificílima. Não é? Eu não sei responder a essa pergunta. Se me pergunta se a Covid-19 pode ser um fator desencadeante para o início da fibromialgia, ou pode de alguma forma, em alguns doentes, ter contribuído para o início da fibromialgia, eu respondo que teoricamente é possível, não é? Como é possível um acidente de automóvel ou perda de um animal de estimação, sem dúvida nenhuma. Se me disser, não sei, não sou capaz de dizer em que percentagem, não há nenhum trabalho que me o indique. Se me pergunta se a Covid-19 pode ter interferência sobre os sintomas e a gravidade de uma fibromialgia, isso respondo-lhe que sim. Quer dizer, qualquer intercorrência tem, de facto, uma influência maior ou menor sobre qualquer doença, e a fibromialgia não é diferente. Se for a diabetes também tem, se for uma hipertensão também tem, se tiver uma DPCO, uma doença pulmonar crónica obstrutiva também, quer dizer, enfim, isso com certeza que sim. Outra questão bastante pertinente é o que fazer se o médico determinar que a síndrome de fadiga crónica ou a Covid longa é uma doença psicossomática? Se o médico determinar, Sim, o que fazer se o médico determinar que a síndrome de fadiga crónica ou isto é a uma Covid longa é uma doença psicossomática? isto é uma discussão muito antiga. Bom, como sabem, como sabem, como sabem, eu vou, neste bocadinho de tempo, só resumir. Estas entidades têm uma descrição de mais de um século, não é? Com nomes diferentes, quer dizer, já tiveram mais de 200 nomes, vejam bem, mais de 200 nomes. E apareceram em variedíssimas circunstâncias. Mas a maior parte das circunstâncias aparecem em surtos, na maior parte dos casos, aparecem em surtos. Podem aparecer em casos isolados, mas de uma forma geral aparecem em surtos. Num desses surtos, na Inglaterra, um grupo de psiquiatras reviu os dossiês clínicos dos doentes, centenas de doentes, que eram doentes de um hospital, médicos desse hospital e outro pessoal que trabalhava nesse hospital. Essas centenas de casos foram revistos em dossiê, portanto, em processo clínico,
os psiquiatras não observaram nenhum dos doentes e chegaram à conclusão que, enfim, aqueles doentes tinham tido alguma forma de histeria coletiva que tinha motivado, e foi mesmo o termo utilizado, que tinha motivado as queixas, porque na generalidade dos dossiês não aparecia nenhum sinal, isto é, nada de objetivo, apenas sintomas, isto é, queixas, isto é, subjetividade, em relação a todos estes doentes. Claro que o trabalho publicado por estes dois autores, eram dois psiquiatras, foi muito contestado à época, sobretudo porque eles não viram nenhum e não falaram com nenhum dos doentes, e portanto tiraram conclusões que foram consideradas precipitadas pelos colegas que tinham visto os doentes e pela comunidade científica. A verdade é que este estigma ficou. O estigma permanece ainda hoje. Não é? De facto, não sendo uma competição desportiva, a verdade é que existem apoiantes, chamemos-lhe assim, levando a conversa mais leve, apoiantes de uma teoria e apoiantes de outra teoria, isto é, apoiantes que acham que a doença, entre os quais me incluo, tem uma base fisiopatológica que eu desconheço na sua maioria, mas que há de acabar por ser esclarecida. Eu lembro-vos só para comparar que quando o curso de medicina, em 1978, a úlcera péptica, isto é, a úlcera gástrica e a úlcera do ordinal, a doença péptica, era uma doença psicossomática. Era uma doença psicossomática nessa altura, não é? Tratava-se com dieta láctea, papas, leite, produtos derivados do leite, antiácidos, ainda não havia os novos fármacos para tratar. E se a úlcera gástrica, a úlcera do ordinal, não punha esse problema, mas se a úlcera gástrica não tivesse respondido a esta intervenção, que não era medicamentosa, era sobretudo com este tipo de dieta e fome, não tivesse respondido ao fim de 12 semanas, tinha indicação cirúrgica, o que degenerava a maior parte das vezes para cancro do estômago. A questão é que provavelmente já era cancro do estômago anteriormente, não é? E não era bem úlcera gástrica. Hoje sabemos que existe uma bactéria que causa isto tudo. Não será responsável exatamente por todos o refluxo, é também importante, etc. Quer dizer, mas esta bactéria é do nosso conhecimento e é um fator de enorme importância na doença péptica. Estou a ver, só vos dar agora um exemplo, posso-vos dar mais exemplos, mas não tenho tempo. Quer dizer, portanto, eu pertenço ao primeiro grupo, que acha que a fisiopatologia não é uma, hoje bem conhecida, vai um dia ser, e há um outro grupo de médicos por facilitismo, ou por, enfim, por formação, porque nós não somos formados todos nas mesmas escolas e, portanto, damos mais importância a umas coisas do que a outras, acham que realmente os aspectos psicológicos são muito importantes nestes estudos. Muito bem. Tenho aqui mais uma pergunta aqui da doutora Dora. Professor, que pode aconselhar aos doentes que com esta patologia se veem sem orientação médica? Quem procurar e que especialistas nos devemos dirigir? A que especialistas nos devemos dirigir? Bom, existem vários especialistas que podem e devem ajudar doentes com esta patologia, dependendo também um pouco dos sintomas, porque isto não são entidades que apareçam exatamente todos da mesma maneira, não é? Quer dizer, há doentes em que a fadiga é mais importante, doentes em que a dor é saliente, doentes em que a incapacidade com o esforço é mais importante, outros em que a desautonomia, as alterações do sistema nervoso autónomo são mais evidentes. Quer dizer, outros que têm, para além disso, para além desta síndrome pós-viral, há doentes, e a Dora sabe-o bem, que apresentam também, apesar de tudo, sinais evidentes, objetivos, não é? Deixados pela infecção viral. E, portanto, esses ainda são mais complicados, porque têm
tens as duas coisas. Portanto, estes doentes podem necessitar de um cardiologista, como de um pneumologista, como de um neurologista, como de um internista, sempre do seu médico de família. Sempre do seu médico de família. É porque todas se complementam. Aliado. O reumatologista, evidentemente, se as queixas predominantes forem as dores, e são, muitas vezes. Portanto, são vários as especialidades que podem estar imbrincadas e até em conjunto para, para ajudar estes doentes. Eu acho que não temos aqui mais, não sei se temos aqui mais questões, também já estamos perto da hora limite e, portanto, acho que poderei, não sei se tem mais algumas palavras a dizer, senhor professor. Não, palavras só de agradecimento enfim, de não terem feito tantas perguntas que eu não tenha conseguido responder a todas. Pá. Também, portanto, se calhar não respondi exatamente como as pessoas ou quem nos está a acompanhar desejava, mas tenho pena, posso responder noutra altura se me contactarem. Mas há uma coisa que vos quero dizer, e que não disse há pouco, que relacionada ainda com esta evolução longa de descrição destas entidades com mais de 100 anos, de facto, a descrição deste tipo de entidades que são imbrincadas e que são complicadas e que não conhecemos bem, e, portanto, não sabemos tratar, inicia-se no fim dos anos 1900, dos anos 1800, quero dizer, e, portanto, de facto, são já uma evolução de 140 anos, portanto, temos aqui não só diversíssimas, porque, de facto, estas entidades apareceram de de variadas formas, umas vezes mais floridas, outras vezes menos, umas vezes com sintomas mais de uma especialidade, outras de outra, e portanto foram abordadas por especialidades diferentes, num espaço temporal de 140 anos, em que o conhecimento médico evoluiu enormemente. E, portanto, nós temos descrições perfeitamente rudimentares ao princípio, e às vezes até podemos pensar que não era bem a mesma coisa, e se calhar não era, em que é muito difícil percebermos de que é que se tratava. Portanto, não estamos a falar de uma coisa que seja homogénea. Quer dizer, existe um grau grande de dificuldade nesta situação que é muitas vezes escorregadia e quando se escorrega, enfim, a principal vítima é sempre o doente. Infelizmente. Bem, eu acho que podemos dar por encerrada aqui a nossa. Estão aqui a dar no chat, a dizer no chat que agradecem esta grande aula do senhor professor, que foi Não quero mais, muito obrigado. bom. Exatamente, estamos aqui a escrever. Lamento esta interrupção da transmissão. Acontece, Estamos aqui com acontece, dificuldades na faculdade há 2 dias, pá, e andam para aqui à procura do que é e não encontram. Quer dizer, mas pronto, estão a ver que não é só as vezes que acontece. são difíceis de Acontece. encontrar às vezes, pá. Há estes problemas da net também são, não é? Claro que sim, claro que sim. E portanto, eu acho que não temos aqui mais nenhuma pergunta. Outras talks também surgirão onde o professor nos ajudará e também há outras formas de contactarem o senhor professor. E eu, portanto, também, portanto, para terminarmos, quero mais uma vez agradecer ao professor Jaime Branco, Obrigado. pela partilha do seu conhecimento e pela sua experiência valiosa. A informação que trouxe hoje será, sem dúvida, útil para todos os que lidam com estas doenças, sejam pacientes, sejam cuidadores, sejam profissionais de saúde, e também, novamente, agradecer à Ordem dos Médicos e à Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde pelo apoio essencial nesta nossa iniciativa da Aliança Millennials Missing, da Talk Show. A Aliança Millennials Missing continuará a promover espaços como este, porque sabemos que cada conversa, cada informação partilhada pode fazer a diferença a quem enfrenta doenças como estas. E queremos que este trabalho continue. Por isso, convido-vos desde já para os próximos talk shows. E desejo-vos a continuação de um bom dia, de uma boa tarde, e sigam-nos nas nossas redes sociais em www.aliançamillionsmissing.org, e desejo-vos a continuação de uma boa tarde e até à próxima talk. Muito obrigada a todos.